O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Autor, tradicionalmente Moisés. Data, cerca de 1440 a.C. Tema, os inícios. Palavras-chave, criar, aliança, genealogia. Autor. A tradição judaica lista Moisés como o autor de Gênesis e dos outros 4 livros que o seguem. Juntos, estes livros são denominados de Pentateuco. Jesus disse: porque, se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. João, capítulo 5, versículo 46. O próprio Pentateuco descreve Moisés como alguém que escreveu extensivamente. Vê Êxodos, capítulo 17, versículo 14, Êxodos, capítulo 24, versículo 4, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 24. Atos, capítulo 7, versículo 22, nos conta que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Nas notas que o acompanham, o texto nós observamos que Gênesis emprega um bom número de termos emprestados do egípcio, sendo este um fato que sugere que o autor original tinha suas origens no Egito, como era o caso de Moisés. Data. A data tradicionalmente do êxodo do Egito se encontra no meio do 15º século a.C. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, afirma que Salomão começou a construir o templo no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Entende-se que Salomão tenha iniciado a construção em cerca de 960 a.C., datando assim o êxodo em 1440 a.C. Desta forma, Moisés redigiu Êxodo depois de 1440 a.C., durante os 40 anos no deserto. Aplicação pessoal. Gênesis questiona, de imediato, muitas percepções seculares do universo. Desta forma, o estudante sério de Gênesis precisa acostumar-se a pensar de forma diferente. Nós precisamos perceber o mundo e a sua história de forma como os antigos autores bíblicos os revelam. Por exemplo, as narrativas dos capítulos 1 ao 3 não devem ser entendidas alegoricamente, mas como história factual. A palavra de Deus sempre deve estar acima da palavra dos homens. Não devemos julgar a sua palavra, antes é ela que nos julga. Portanto, os antigos hebreus não devem ser considerados como primitivos simplesmente porque eles relacionam-se com a realidade de forma diferente. Podemos ter herdado o pensamento racional grego a respeito das realidades do universo, mas isto não significa que o mesmo esteja sempre correto. Gênesis também ensina muitas outras lições. Abraão é nosso exemplo de fé. Capítulos 15, versículo 6. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. A vida de José é um precioso sermão para todos que sofrem injustamente e é um desafio à fidelidade nesta era de permissividade sem disciplina. Por fim, nós compreenderemos de forma correta a natureza humana apenas quando entendermos a verdade do pecado original. Quando Adão pecou, todos nós também pecamos e, ainda mais, herdamos uma natureza pecaminosa permanente em nós. Capítulo 8, versículo 21. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Capítulo 7, versículo 18. Somente um Salvador pode resolver de forma efetiva esta questão da corrupção natural herdada. Conteúdo. Gênesis inicia com a formação do sistema solar, os preparativos da Terra para sua habitação e a criação da vida sobre a Terra. Todos os 8 atos da criação foram executados em 6 dias. Os 10 capítulos seguintes explicam as origens de muitas qualidades misteriosas da vida, a sexualidade humana, a ira de Deus, a inimizade do ser humano contra o próprio ser humano e a dispersão das raças e línguas por sobre toda a terra. Iniciando no capítulo 12, Gênesis relata o chamado de Abraão e a inauguração da aliança de Deus com ele, uma aliança gloriosa e eterna que foi renovada com Isaque e Jacó. Gênesis é impressionante pela forma característica da sua narrativa, realçada pelo relato inspirador de José
e pela multiplicação do povo de Deus no Egito. Trata-se de uma lição na eleição divina, conforme é recontado por Paulo em Romanos capítulo 9. Gênesis antecipa o Novo Testamento de muitas maneiras. O próprio Deus pessoal, a Trindade, a instituição do matrimônio, a seriedade do pecado, o julgamento divino e a justificação pela fé. A árvore da vida, perdida em Gênesis, é restaurada em Apocalipse 22. Gênesis conclui com a bênção de Jacó sobre Judá, de cuja tribo viria o Messias. O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Capítulo 49, versículo 10. Muitos séculos e muitas lutas seguir-se-ão antes que esta profecia encontre o seu cumprimento em Jesus Cristo. Cristo revelado. O Cristo pré-existente, a palavra viva, estava muito envolvido na criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículo 3. O ministério de Jesus está antecipado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, sugerindo que o descendente da mulher que ferirá a cabeça da serpente, Satanás, é Jesus Cristo. O descendente de Abraão mencionado por Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Melquisedeque é o misterioso rei sacerdote do capítulo 14. Uma vez que Jesus é rei e também sumo sacerdote, a carta aos Hebreus faz, de forma apropriada, esta identificação. Hebreus capítulo 6, versículo 20. A grande revelação de Cristo em Gênesis se encontra no estabelecimento da aliança de Deus com Abraão, nos capítulos 15 e 17. Deus fez promessas gloriosas a Abraão, e Jesus é o maior cumprimento destas promessas, uma verdade que é explicada de forma detalhada por Paulo em Gálatas. Boa parte da Bíblia está fundamentada sobre a aliança abraâmica e o seu desenvolvimento em Jesus Cristo. A dramática história da prontidão de Abraão em sacrificar Isaque, segundo a ordem de Deus, apresenta uma incrível semelhança com o evento crucial do Novo Testamento. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, oferece-o ali em holocausto. Capítulo 22, versículo 2. Lembra-nos da prontidão de Deus em sacrificar o seu único filho pelos pecados de todo o mundo. Por fim, a bênção de Jacó sobre Judá antecipa a vinda de Siló, a ser identificado como Messias, e a ele obedecerão os povos. Capítulo 49, versículo 10. Espírito Santo em ação. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Capítulo 1, versículo 2. Desta forma, achamos o Espírito envolvido na criação. O Espírito Santo também operou em José, um fato que foi óbvio para o faraó. Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Capítulo 41, versículo 38. Embora o Espírito Santo não seja mencionado de outra forma em Gênesis, nós o vemos em ação ao atrair os animais dos quatro cantos da terra para dentro da arca de Noé. Nós também percebemos a sua operação através das vidas dos patriarcas. Ele protegeu os patriarcas e as suas famílias e os abençoou materialmente. Todos os tipos de dificuldades e situações impossíveis cercaram a família escolhida, tentando frustrar, onde possível, o cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Porém, o Espírito de Deus resolveu, de maneira sobrenatural, cada um destes desafios.